empresa que faz parte da história da Future Print. Aliás, as duas histórias se entrelaçam. É a Fremplast, onde eu estou agora para falar de novidades. Eu estou aqui com o Rafael Andreazzi, que é do marketing da empresa. Rafael, vocês trouxeram muitas novidades, né? Então, para quem está assistindo, vamos falar um pouquinho de cada uma, começando pela serigrafia, pode ser? Tá ótimo. A Fremplast, ela nasceu com a serigrafia e foi passando o tempo e a gente foi se adequando, né, com as tecnologias. Então veio muita impressão digital e desses anos para cá a gente não quis desaparecer da história, né? A gente tem que trazer à tona. Então a Fremplast trouxe esse ano 2 máquinas carrosséis de grande porte para trazer de novo esse espírito da serigrafia. É uma máquina muito robusta, onde a gente está trabalhando com 16 pallets ali, 10 cores, 8 flashes. Então é uma máquina muito bacana e além disso a gente está usando também nesse maquinário uma tinta chamada Plastisol Low Core, onde ela tem uma secagem mais acelerada comparada com os plastisóis convencionais do mercado, então facilitando muito o processo de impressão. E além do toque que ele dá e proporciona na peça. Uma outra novidade que a gente trouxe para o mercado brasileiro é a impressão DTG. Ela já está há um tempo no mercado, mas como sabe, toda tecnologia leva um tempo de maturação. Então, a Fremplast já vem há um tempo estudando. A primeira DTG que a gente trouxe para o mercado brasileiro faz uns 5 anos. Era uma tecnologia boa para a época, mas ainda não era o que a gente queria realmente entregar. Tanto que, sendo bem sincero, não foi da forma que a gente esperava. Mas acho que isso faz parte de todo empreendedor arriscar. Aprendizado. Exato. Mas a gente decidiu insistir porque a gente vê muito potencial nessa tecnologia, que é uma tecnologia que está começando a se firmar. E a gente trouxe uma impressora DTG que ela consegue ter até 10 cabeças de impressão. E o diferencial da DTG é que você consegue imprimir diretamente no tecido. A única coisa que você precisa fazer antes é um processo que se chama pré-tratamento, que é um líquido que você passa na camiseta, onde ela vai formar tipo uma película para você imprimir por cima. Dessa forma você consegue cobertura, durabilidade, você consegue deixar uma estampa muito mais durável comparado com algumas tecnologias que a gente tem hoje no mercado, até mesmo com DTF, que é muito convencional, ela se torna muito superior. A única desvantagem comparado com o DTF é o investimento. Acaba sendo um investimento muito mais alto do que uma máquina DTF. Porém, para quem trabalha sob demanda, é uma tecnologia muito bacana, porque você consegue imprimir desenhos exatamente como você quer. Você não precisa esperar a máquina, ela tem 2 pallets. Você não precisa esperar ela parar de imprimir para poder imprimir outro desenho. Você pode imprimir 2 desenhos de forma simultânea. E a vantagem dela é que, por exemplo, você não vai ter um desperdício de peça, desperdício de tinta, por justamente você trabalhar sobre demanda. Então a Fremplast hoje trazendo essa solução e também oferecendo os insumos, porque além de revender os maquinários, hoje a Fremplast, que é uma área fabril com mais de 8 mil metros quadrados, e todas as tintas que a gente trouxe para o stand, a gente produz aqui em território nacional, então é com muito orgulho que eu falo que a gente é uma indústria 100% brasileira. Então a gente produz tudo aqui no Brasil e isso tem uma vantagem muito boa. Conseguimos deixar nossos preços, nossos produtos muito competitivos no mercado pelo fato de estar produzindo aqui. E algo que eu falo muito, nada é perfeito. Às vezes pode acontecer um probleminha, pode acontecer uma coisa. Mas a diferença é que em vez de você ter que esperar o cara te responder lá do outro lado do mundo, esperar o produto chegar lá, que às vezes corre risco, como uma tinta DTF, por exemplo, que vai titânio. Se ele fica muito tempo parado, ele decanta, não fica legal, e você corre o risco de acabar com essa cabeça de impressão, a gente, além de produzir tudo aqui, você não ter esse problema de ficar esperando muito, se algum dia vier a acontecer alguma coisa, a assistência técnica está aqui do seu lado. Você pode ir lá, a gente almoça junto e resolve o seu problema. Não é à toa que a gente tem 50 anos de mercado. Esses 50 anos, além de muita inovação, foi de muita parceria, de muita confiança com os nossos clientes. Então sempre auxiliando eles, crescendo junto com eles, e isso é algo que eu bato muito nessa tecla. Eu não quero ver só a Fremplast crescendo. Eu quero que os nossos clientes cresçam com a gente. E como que eu vou fazer isso? Não vou vender um produto e abandonar eles. Eu vou trazer soluções, vou trazer tecnologias novas como a DTG, como a impressora carrossel nova que a gente trouxe, totalmente automática. É muita tecnologia, muito bacana. Como a gente consegue trazer esse cliente para perto e crescer junto com ele. Isso orgulha muito a Fremplast. E uma coisa que eu achei muito interessante é que você falando, ficou claro que não existe uma limitação, não é só a grande empresa, a média empresa. Todo empresário, todo empreendimento pode, de certa forma, ser parceiro de vocês, porque vocês estão também fornecendo os insumos. Com certeza. Então, desde o cara, por exemplo, eu quero começar ali com uma estamparia. Eu não tenho dinheiro, não tenho investimento ainda, estou começando agora, não sei se é o que eu vou seguir mesmo para estar comprando uma máquina carrossel, por exemplo, automática. A gente tem os insumos, a gente tem os parceiros para te indicar onde você consegue, por exemplo, comprar a tela,
um rodinho para estar te auxiliando nesse processo, ou eu preciso de uma condição especial, tudo. O fato da gente ter parcerias como a Homer, por exemplo, a gente consegue proporcionar para o nosso cliente condições de pagamento e preços muito competitivos, que a gente sabe que o mercado brasileiro hoje enfrenta algumas turbulências por questões econômicas, então a gente precisa trazer isso adequado para o nosso mercado. Não é pegar de lá e trazer para cá. Como que o nosso mercado, como que o público vai receber essa tecnologia? Então a gente não traz só a tecnologia em questão de maquinário, traz em questão de insumo, tinta, no caso da DTF, filme, poliamida, DTG a gente traz o líquido de pré-tratamento, então a gente tem a solução completa. O cara não pode investir num maquinário grande, mas ele já tem algum básico, a gente tem um insumo. O cara está pronto para dar o próximo passo para crescer e ir para um maquinário de maior porte, a gente consegue atender e tudo isso com uma assistência técnica 100% especializada para ajudar nosso cliente. Então agora em poucas palavras, como definir o que esperar da Fremplast para os próximos anos, agora que ela já é uma cinquentona? Que esse pioneirismo nunca vai acabar. A gente vai continuar trazendo tecnologia, inovação e aperfeiçoando cada vez mais nossos processos para não só a gente ver o mercado crescendo, mas crescer junto com os nossos consumidores e ver esse mercado brilhante brilhar cada vez mais.